Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula hoje. Hoje a gente vai estar trabalhando a aula 24, que tem relação com genética, embora ainda não seja aquilo que a gente comumente trabalha, que são a probabilidade genética, tipo azão, azinho. Tem a ver com isso sim, mas não é aquela hashtag lá para calcular qual que é a chance de determinado indivíduo ser azão, azinho, azão, azão e etc, tá? A gente vai trabalhar uma outra coisa por enquanto, que é algo chamado de frequência genética, que é a forma de você calcular qual que é a probabilidade com que frequência aquele gene ocorre na população. Por exemplo, se eu pego um grupo de indivíduos, sei lá, 100 pessoas, por exemplo, eu vou ter nesse grupo de indivíduos, se por um acaso eu for analisar a cor dos olhos, eu vou ter lá indivíduos azão, azão, indivíduos azão, azinho e indivíduos azinho, azinho. E aí, caso eu queira estabelecer qual que é a frequência do gene azão, qual é a frequência do gene azinho, ou qual é a frequência do genótipo azão, azão, ou azão, azinho, enfim. Existe uma metodologia que eu vou passar para vocês agora que te possibilita calcular qual que é uma frequência genética, tanto de um gene isolado, tipo do azão sozinho ou do azinho sozinho, como também eu posso calcular qual que é a probabilidade de um genótipo, que seriam os dois genes juntos ao mesmo tempo, tá? Isso envolve matemática. Então eu acho que vai, desde já, peço para que fiquem bastante atentos, acompanhem com a apostila, para que vocês possam assimilar o conteúdo, porque toda a parte matemática, passar assim de uma maneira oral, acaba ficando um pouco mais complicada, né? Sem exemplificar numa lousa. Até por isso, eu vou estar com a apostila aqui para resolver o exercício 1 com vocês, para vocês verem mais ou menos como que isso deve ser feito, tá? E aí depois, lembrando, no fim de semana eu passo a correção para vocês. E aí vocês deem uma olhada lá se vocês vão acertar os exercícios que serão propostos hoje, tá bom? Então vamos lá. Sempre que nós formos analisar uma determinada característica genética, nós teremos mais de um genótipo. Eu vou citar um exemplo, a cor dos olhos, tá? Tipo sobre a cor dos olhos. Quais são os genótipos possíveis? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Então existem 3 genótipos para essa mesma característica que seria a cor dos olhos. Agora, no que diz respeito a gene eu tenho 2, azão e azinho. Então, leio repetindo, genes são 2, azão e azinho, genótipos são 3, porque o azão pode ficar 2 vezes, azão, 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 azinho, azinho, azinho. Então, 2 genes me possibilitam 3 genótipos diferentes, tá bom? E aí, eu posso calcular 2 coisas. Eu posso calcular qual que é a frequência do gene azão, ou qual que é a frequência do gene azinho, como também eu posso calcular qual que é a frequência do genótipo, tipo, qual que é a frequência do azão, azão, qual é a frequência do azão, azinho, qual é a frequência do azinho, azinho. Dá para calcular essas 2 coisas, eu vou ensinar vocês a calcularem as 2 agora, para que vocês possam realizar as atividades aí que vão ser propostas no final do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui nós temos um exemplo de uma característica aqui, ó. São sobre ursos. Pegou-se uma população de 87 ursos, tá? Aí desses 87, 42 são pretos, que seriam azão, azão. 24 são marrons, que seria azão, azinho. E 21 são brancos, que seriam azinho, azinho. Aí a primeira pergunta seria, ó, qual que é a frequência do gene azão, tá? Somente o gene azão isolado. Então vamos lá. Primeiramente eu preciso descobrir quantas vezes ele aparece nessa população. Então vamos lá. Ó, o gene azão, no caso dos pretos, ele aparece 84 vezes, porque são 42 indivíduos com azão, azão. Cada um tem 2 e são 42. Então 42 vezes 2, 84.
tá? Agora aqui, ó, o branco não tem azão, então eu vou descartar. O marrom, ele tem azão. São 24 marrons, onde cada um deles vão ter apenas um azão. Então, 84 do primeiro, mais 24 do segundo, tá? 84 do primeiro, repetindo, aí, ó, mais 24 do segundo. 84 mais 24 seria 108. Aqui, ó. Então, 108 genes azão eu tenho no total da população. E o total de gene, qual é? Então, ó, 42 azão, 84 genes, porque são 42 com 2 cada. 24, também com 2. 21, também com 2. Então, ó, 84 aqui, porque são 2, cada um tem 2 e o total são 42. Então, 84 aqui. Aqui, 24 indivíduos, cada indivíduo tem 2 genes, portanto, 48. 84 mais 48. Aqui, 21 indivíduos, cada um com 2 genes, portanto, 42. 84 mais 48 mais 42. Isso totaliza 174. Então, a minha conta vai ficar da seguinte maneira: 84 genes azão, referente ao primeiro cara, o preto. 48, né? Isso. 84. 84 do primeiro, então ali, ó. 84 do primeiro, que é esse aqui. 24 desse. 84 mais 24. 84, 42 vezes 2, mais 24. 24 vezes 1, porque esse aqui só tem um azão, né? Então, 84 mais 24 vai dar 108. 108 dividido pelo total de todos esses genes, que vai dar 174. Então, a minha conta seria 108 dividido por 174, tá? Que vai dar... Eu tô filmando, não dá para usar a calculadora, façam vocês a conta. Então, 108 dividido por 174 é a primeira. Olha o segundo caso agora. Aqui, ó. O segundo caso aqui pergunta, ó, qual que é a chance do gene azinho? Então, vamos lá. Qual que é a chance do gene azinho? O preto não tem nenhum azinho. O marrom, ele tem um azinho. Como são 24 marrons, então eu considero 24 genes azinho. Agora, o branco. O branco possui apenas... possuem 2 azinhos, né? 21 indivíduos com 2 azinhos cada, então 42. Então, 24 mais 42 vai totalizar 66. 24 mais 66. Não, isso, 24 mais 42, 66. Então, 66 indivíduos, 66 genes azinho ao todo, porque são 24 do azão, azinho, né? Porque vai ter um azinho apenas. E 21 do azinho. Então, 24 do primeiro, 42 do segundo, 66. O total de genes, conforme eu citei anteriormente, é 174. Então, 66 dividido por 174, tá? Que vai dar, esse eu já fiz aqui, ó, 0,38. Então, nesses casos, para eu calcular a frequência de um gene, primeiro eu conto quantos genes desse existe na população. Aí lembrando que se eu tenho um cara que ele é azão, eu conto esse gene 2 vezes. Se tem um cara que é azinho, eu conto esse gene também 2 vezes. Então, somo o total desses genes e divido pela quantidade de todos os genes. Então, por exemplo, qual a chance de ter azão? Eu conto todos os azões possíveis dentro daquela população que o exercício está propondo.
divido pela quantidade de todos os genes, tanto o azão quanto o azinho. Tá? Então, por exemplo, supondo que eu tivesse 10 azão e 5 azão-azinho. Então, 10 azão e 5 azão-azinho. Quantos azão eu tenho? Qual a frequência do azão? Eu tenho 10 que é azão, então 20. Eu tenho 5 que é azão-azinho, então 5. Então, eu tenho 25 azão. Qual que é o total? 30, né? Porque eu tenho 10 azão, totalizando 20 genes, e 5 azão-azinho, totalizando mais 10 genes, um total de 30. Nesse caso, ficaria 25 dividido por 30. E aí eu descobriria a minha frequência genética, tá? Aí agora, a outra conta que dá para se fazer a partir disso seria isso aqui, ó. Qual é a frequência do genótipo? Então, vamos lá. Primeiro, eu descubro o total da população. Qual é o total da população? O enunciado já propôs, 87 ursos. Tá? 87 ursos. Esse é mais fácil. Então, ó, quais são a frequência dos genótipos? São 3 genótipos. Azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Então, vamos lá. Olha aí, ó. 42 azão-azão, porque o exercício propôs também aqui, tá vendo? Ó? 42 azão-azão dividido pelo total de indivíduos, 87. Isso vai dar 0,48. Tá vendo aí? Isso, 0,48. Agora aqui, ó. Azão-azinho, quanto tem? Tem 24. Olha aí, no exercício propondo. O total é 87. 24 dividido por 87, tá no resultado. Qual que é a frequência de azinho-azinho? O exercício propõe aí, ó. Existem 21. O total é 87, então é 0,24 a frequência. O genótipo é muito mais fácil de você estar resolvendo. Você vai dividir a quantidade daquele genótipo que o próprio exercício propõe pelo total de indivíduos daquela população. Quantidade daquele genótipo dividido pela... Então, quantidade daquele genótipo dividida pela total da população, tá bom? No outro anterior, que era do gene individualmente, do azão ou do azinho, seria quantidade de azão ou de azinho, depende da pergunta, dividido pelo total de genes, contando todos os genes, aí lembrando que cada indivíduo vai ter 2 genes, ou seja, basicamente você vai duplicar a população. Se a população tem 100 pessoas, existem 200 genes, porque cada pessoa tem 2 genes. Se a população tem 50 pessoas, são 100 genes, porque sempre cada pessoa, cada organismo, tem 2 genes. Então, você vai estabelecer a quantidade daquele gene, tipo a quantidade de azão dividido pelo total. Quantidade de azinho dividido pelo total. Não é tão difícil, na verdade é bastante fácil. É que, nessa maneira assim de vídeo, uma parte matemática, às vezes, pode ficar um pouco mais complicado, mas acredito que deu para passar a ideia para vocês, tá bom? Isso aí, essa aula de hoje, está proposta na página 42. E aí eu gostaria que vocês estivessem realizando, por favor. E aí no fim de semana eu passo a correção para vocês. Tá bom? Amanhã a gente grava a última aula. Fiquem em paz aí. Bom dia para vocês.